Olá, amigos, gratidão por mais uma aula. Este que é o nosso estudo de número 3 do Evangelho do Cristo. Então vamos dar prosseguimento a esse maravilhoso estudo, né, sobre as leis morais, né, que regem o universo, que regem a nossa vida, né, para que possamos ser verdadeiramente felizes. Né? Há sempre aquela frase interessante, né? Ser feliz ou ter razão, né? Então, se buscarmos sempre ter razão, as nossas convicções, né, provavelmente não seremos felizes, né? Então, precisamos entender quais são as leis morais que regem o universo, né, para que possamos nos alinhar a elas, né, estar em consonância, para que a partir de então possamos desfrutar da verdadeira felicidade, né? Que infelizmente ainda não é deste mundo, né? Mas dia chegará em que nosso planeta atingirá, né, esse status de mundo feliz. Né? Por ora, estamos ainda na transição, né, para um mundo de regeneração. Pois muito bem, vamos dar prosseguimento aqui ao ao segundo capítulo, né, nosso terceiro estudo do Evangelho do Cristo, em que iremos abordar o tema Meu reino não é deste mundo. Né? Então, lerei para vocês o trecho aqui do Evangelho, né, em que Cristo aborda esse tema. Né? Então, começa aqui com Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Evangelho de João. Então iremos agora, meus amigos, refletirmos, né, sobre esse tema, sobre essa temática, né, o que podemos aprender e aplicar na nossa vida prática, né, nosso dia a dia. Né. Então vamos começar aqui a exposição, né. Antes, porém, vamos fazer uma breve oração do estudante, né, para que possamos nos conectar mais profundamente, né. Então vamos então. Aumenta o meu amor por ti, Senhor, para que eu possa servir-te melhor a cada dia. Fazes que as minhas palavras e os ditames do meu coração sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, minha força e meu Redentor. Então, meus amigos, em nome também da Fraternidade Rosa Cruz, desejo que as rosas floresçam em vossa cruz. Então vamos começar, né, sobre a vida futura, que é o tema central dessa passagem, né, em que Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo, portanto há um outro mundo, né, há uma outra vida que nos aguarda, né, posto que a humanidade daquela época tinha uma vaga percepção do que seria esse mundo, do que seria esse outro reino, né? Mas Jesus veio trazer já alguns conceitos, né? Ainda que incipiente, de forma incipiente, mas já convidando, né, a humanidade a olhar, a dar mais importância para a vida futura que não a essa material. Né? A vida queremos encontrar após a morte. Né? Então, essa deveria ser a nossa preocupação principal na nossa vida atual. Né? Então a vida material fica em segundo plano, não devemos dar-lhe importância, né? Mas que a vida futura, a vida espiritual é muito mais importante. Né? Então sem ela, sem esse conceito, esse vislumbre dessa vida futura, né, os ensinos de Jesus não fariam sentido. Né? Os ensinos morais, né? A justiça divina não faz sentido. As vicissitudes da vida, as tribulações, né?
as anomalias que vemos na Terra não fariam sentido se não existisse essa vida futura, né? Então é importante refletirmos sobre ela para que possamos aprender, né, esses conceitos mais a fundo, né? Então os judeus, como eu comentei, possuíam vaga ciência desse mundo, né, futuro, dessa vida espiritual. Eles acreditavam em anjos, né, entre outras coisas, mas a vida deles era mormente pautada, né, nas questões materiais, né? Até a sua relação com Deus, com a fé, era muito materialista ainda, né? Veras materialista, posto que eles faziam sacrifícios humanos, animais, né? Sacrifício de animais do ponto de vista humano, né? Sacrifícios materiais, né? Em troca de benefícios materiais igualmente, né? Então a relação deles com a fé, com Deus, se dava de modo materialista, egoísta, né? Visando benesses materiais, né? Conquistas de reinos, né? Vitória em guerras, né? Farta colheita, entre outras coisas, né? Então e vice-versa, né? Quando eles se deparavam com situações ruins, era um sinal de que eles não estavam de bem com Deus, né? Então se adivinha ali catástrofes, né? Infortúnios, eles já atribuíam isso a Deus, né? Quer dizer, a falta de um bom relacionamento com Deus. Hoje já temos uma noção de que isso é diferente, né? Que tudo que acontece é permissão de Deus, né? Seja algo aparentemente negativo ou algo positivo, né? Tudo é permissão de Deus, Deus está acima do bem e do mal, né? Então essa era a relação que eles travavam com Deus com a fé, e Moisés, né, como legislador, como líder, né, não propunha coisas diferentes, posto que ele tinha noção também de que o intelecto, né, o senso moral também daquele povo não estava pronto para apreender coisas mais complexas, mais aprofundadas, né? Portanto, também Jesus, quando trouxe algo além, né, na sua segunda revelação, enquanto segunda revelação, né, trouxe já essa ideia da vida futura de uma forma mais proeminente, né, mas não se aprofundou nessa vida, nesse conceito, nessas ideias, né? Então trouxe conceitos novos, né, a boa nova, porém não de forma aprofundada, né? Ele mesmo disse que havia muito ainda para nos dizer, mas que ainda não poderíamos suportar, né? E que em seguida, né, depois de um certo tempo, viria um Consolador, né, prometido, né? Então todo cristão, né, crê na vida futura, né? Mas mormente crê nessa vida, né, e raciocina sobre essa vida futura, sobre essa vida espiritual, de modo ainda muito errôneo, de modo vago, né, a seu bel prazer, posto que não há aprofundamento na doutrina do Cristo, né? Ele ensinou isso, obviamente, aos discípulos, né, de forma aprofundada, mas para as massas, né, isso não se deu, né? Então, posto que atualmente temos uma maturidade agora intelectual e um senso moral desenvolvido, né? Então, através do espiritismo, das religiões espiritualistas, né, do esoterismo, nós podemos agora, né, usufruir desses conceitos, desses estudos aprofundados, desses esclarecimentos sobre essa vida futura, né, que é deveras importante na nossa vida, né? Que, como eu comentei, deveria ser a nossa preocupação maior, né, na nossa vida atual, né? E enquanto a realeza do Cristo, né, o que podemos pensar, aprender disso, né? Cristo, ele disse que era rei, né, não deste mundo, mas podemos atribuir-lhe também, né? Ele ainda não é de fato, né, reconhecidamente pela humanidade no geral, né? Mas do ponto de vista moral, nós, enquanto cristãos, né, enquanto espiritualistas, podemos reconhecer isso dele, né? Porque o título de rei não necessariamente necessita do exercício do poder, né, temporal, mas como igualmente se dá com seres aqui, né, de gênio, de destaque, né, atribuímos esse caráter de rei
rei do futebol, né, rei da música, entre outras coisas, né? Então, do ponto de vista moral, podemos atribuir-lhe a titulação de rei, né? Posto que foi o ser mais desenvolvido desse ponto de vista que transitou aqui por entre nós, né? Então, além de ele ser rei do seu reino, né, espiritual, também podemos atribuir-lhe aqui na Terra, né, essa titulação também, né? Então, assim, fizemos uma breve exposição, né, uma reflexão sobre a vida futura, né, e sobre a realeza do Cristo, né? É importante a gente fazer essa reflexão também, porque hoje nós estamos agora preparados para aprendermos esses conceitos mais aprofundados, né? Então, através da dialética, da lógica, né, nós podemos aprender facilmente as questões atinentes à vida futura, à vida espiritual, né? Então, isso se torna fácil agora para nós aprendermos, né? E qualquer um de intelecto mediano, né, normal, pode compreender essas leis, esses conceitos, né, sobre esse mundo espiritual, né? Então, agora o ponto de vista que a gente deve mudar, né? Porque quando estamos aqui meramente materialistas, o nosso ponto de vista é focado para o que está ao nosso redor, né? Temos uma visão estreita, né? Como se estivéssemos abaixo de uma montanha, né? Então vemos as coisas só que nos circundam, os que estão na nossa altura, né? As que estão na nossa altura. Então a nossa visão se torna estreita, se torna simplória, né? Então tudo que nos acontece de infortúnios, né, nos fere, nos afeta de maneira deveras importante quando não deveria, né? Então o nosso orgulho, a nossa vaidade é facilmente afetado, né, pelas intempéries da vida, né, pelos infortúnios da vida, né? As vicissitudes e as tribulações se tornam pesadas, né? Mas com Cristo, com o advento da sua doutrina, do seu evangelho, né, podemos fazer com que esse fardo, né, através dele, se torne leve, né? Então, o primeiro ponto é vermos agora de um ponto de vista diferente, de um ponto de vista mais amplo, né? Como se subíssemos uma montanha, né? E lá do alto vislumbrássemos que as coisas são pequenas, né? As coisas que nos afligem são totalmente pequenas, as pessoas se tornam do mesmo tamanho, né? Seja um que está a cargo de poder, né, de autoridade, seja um servo, né? Todos se tornam iguais, né, e pequenos, né, igualmente nossos problemas, né? E se direcionamos a nossa visão para as estrelas, né, para o sistema solar, para a galáxia, né, tudo se torna pequeno, né? Nosso planeta se torna um pálido ponto azul, né, como diria Carl Sagan, astrônomo, né? Então nos tornamos pequenos, os nossos problemas se tornam pequenos, né? Então, ao olharmos tudo do ponto de vista da vida futura, que é a nossa verdadeira vida, a vida espiritual, né? Posto que aqui é só uma passagem, né? Tudo se torna diferente, se torna mais complexo, porém mais facilmente apreensível, né? Facilmente absorvido por nós, né? Nos traz esclarecimentos, entendimentos sobre situações complexas que víamos de forma estreita ainda, né? Então é interessante essa reflexão. E, igualmente, a morte, né? Um tema tabu que nos afeta tanto, principalmente agora em período de pandemia, né? A morte se torna algo bem mais superável, bem mais compreensível, né? Entendemos que a morte não é o fim da vida, né? O contrário da vida não é a morte, é o nascimento, né? Então, com o advento da morte, nós nascemos para um outro mundo, né? De fato, não morremos, né? E a vida sempre continua, né? O contrário da morte é o nascimento. E a vida, na verdade, sempre existe, né? É eterna para nós, né? Então, a questão da morte também. E a transitoriedade das situações da nossa vida, né? Vamos entender que os problemas, por mais que persistam, né, por alguns anos, né, eles são transitórios igualmente, né?
Do ponto de vista da vida eterna, uma vida aqui de 100 anos não é nada, né? Do ponto de vista do espírito imortal, né, as coisas que atinentes a esta vida, né, são pequenas, são transitórias, né? Então isso nos conforta, nos consola de algum modo de que tudo passará, né? Até a mor, a alegria, né? Amor, tristeza, igualmente passará, né, em algum momento, né? Então a impermanência da vida, né, se torna mais compreensível, mais palatável para nós, né? Ao contrário, para aquele que é materialista, né, que só toma essa vida como a única que existe, né, todas as vicissitudes, tribulações da vida se tornam um fardo pesadíssimo, né? Então é importante fazermos essa distinção, né? Então, nosso orgulho, a nossa vaidade é facilmente afetada do ponto de vista materialista, mas ao vermos do ponto de vista da vida imortal, da vida futura que nos aguarda, né, nós iremos nos dedicar, né, mais a essa vida futura, né, plantarmos hoje, nesta vida, para colhermos, né, coisas melhores, né, coisas benéficas na vida futura, né, e não só nos dedicarmos meramente ao desenvolvimento da vida material atual, né. Não que não devemos nos dedicar, né, à nossa profissão, à nossa família, né, às coisas atinentes a esta vida, né? Não é proibido, isso não é proibido, né? Até porque Cristo, por exemplo, vamos ver em outra aula isso, né? Não ensinou muito a reencarnação de modo público, né? Essas questões de modo mais aprofundado também, porque o povo daquela época não tinha maturidade, né, para compreender que tudo bem, né? Vamos ter a vida futura, a vida eterna, vamos reencarnar, renascer, ter novas oportunidades, né? Mas nem por isso devemos descuidar com a vida atual, né? Não pode ser uma desculpa para nos desleixarmos, né, com essa vida atual. Então, era preciso uma certa maturidade para que pudéssemos compreender isso, né? Aprendermos, né, que a vida futura é mais importante, mas esta vida também é importante, né, na sua magnitude, em algum grau. Né, que temos que nos dedicar às duas, né, não só nem tanto a uma nem tanto a outra. Né. Então é importante essa distinção. Então, assim, quando nós visualizamos as coisas, né, do ponto de vista micro ou do macro, né, isso tem grande peso, né? Do ponto de vista micro, nós vemos só essa vida material, né? Tudo que nos acontece é a sorte ou o azar, né? Mas do ponto de vista macro, nós conseguimos ver as complexidades, né? As injustiças aparentes do mundo, né? Conseguimos compreender as suas necessidades, né? Que no mundo há muita injustiça, porém não há nenhum injustiçado, né? Posto que Deus é soberanamente justo e bom. Né? Então essa distinção é muito importante, né? Então era isso, essa reflexão, né, bem breve que eu gostaria de propor hoje, né? Posto que é um tema bem simples, inicial, né, para iniciarmos as reflexões, né? E nos estudos vindouros vamos nos aprofundando cada vez mais nessas leis, né? E aí, se vocês tiverem perguntas, curiosidades, fiquem à vontade para perguntar.